No vídeo de hoje, vamos explorar um tema fascinante: as evidências históricas e arqueológicas da existência de Jesus Cristo, comparando-as com outras grandes personalidades da história, como Alexandre o Grande, Homero e Pitágoras. Vamos descobrir como as evidências que temos sobre Jesus se comparam com as desses outros grandes nomes. Quando falamos sobre figuras históricas, a questão das evidências documentais é sempre central. Documentos históricos, relatos de testemunhas oculares e descobertas arqueológicas são algumas das principais formas de validarmos a existência de personalidades importantes. No caso de figuras como Alexandre o Grande, Homero e Pitágoras, sabemos que eles existiram através de registros históricos. Mas será que temos tantas evidências quanto para Jesus? Comecemos com Alexandre o Grande, o famoso conquistador macedônio. Nascido em 356 a.C., ele é conhecido por criar um dos maiores impérios da antiguidade. No entanto, as evidências documentais sobre sua vida são relativamente escassas. As principais fontes são os escritos de historiadores como Arriano e Plutarco, que escreveram sobre Alexandre séculos após sua morte. Apesar de sua importância histórica, temos poucos documentos contemporâneos que comprovem detalhes precisos de sua vida. Agora, vamos falar sobre Homero, o suposto autor das épicas Ilíada e Odisseia. Acredita-se que ele tenha vivido por volta do século VIII a.C. Curiosamente, a própria existência de Homero é uma questão de debate, já que não há evidências diretas de sua vida. Os textos atribuídos a ele foram transmitidos oralmente por séculos, antes de serem escritos, e não temos manuscritos originais. As cópias mais antigas que possuímos são de séculos depois de sua suposta existência. Pitágoras, o famoso matemático e filósofo, é outra figura histórica com poucas evidências documentais. Vivendo por volta de 570 a.C., ele é conhecido por suas contribuições à matemática, especialmente pelo teorema que leva seu nome. Contudo, os escritos sobre sua vida e ensinamentos foram feitos por seus discípulos e seguidores, muitos anos após sua morte, e não temos registros diretos de seus escritos. Agora, vamos comparar essas figuras históricas com Jesus Cristo. Diferente dos outros mencionados, as evidências documentais sobre Jesus são numerosas, e foram escritas por testemunhas oculares ou pessoas próximas dos acontecimentos. Temos os evangelhos, escritos dentro de uma geração após sua morte, e uma quantidade significativa de manuscritos antigos, mais de 5.800, só no Novo Testamento grego. Além disso, existem referências a Jesus em textos de historiadores romanos e judeus, como Tácito e Flávio Joséfo, o que corrobora a existência de Jesus fora dos escritos bíblicos. As evidências históricas da existência de Jesus Cristo são bastante variadas, e provêm de várias fontes, incluindo escritos cristãos, historiadores judeus e romanos, e textos apócrifos. Aqui estão os principais documentos e fontes, que servem como evidências para a existência histórica de Jesus. Os Evangelhos canônicos. Os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as fontes principais sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Eles foram escritos entre 30 e 70 anos após a crucificação de Jesus, por discípulos ou associados próximos de discípulos. Cada evangelho oferece uma perspectiva única sobre Jesus, mas todos concordam em aspectos fundamentais de sua vida, como seu nascimento, ministério, crucificação e ressurreição. Atos dos Apóstolos. Outro livro do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, narra a história dos primeiros anos da Igreja cristã, após a ascensão de Jesus. Escrito por Lucas, este livro menciona várias aparições de Jesus após sua ressurreição, e detalha o impacto de seus ensinamentos na comunidade cristã primitiva. Cartas do Apóstolo Paulo. As cartas, também incluídas no Novo Testamento, são algumas das fontes mais antigas que mencionam Jesus. Escritas entre os anos 50 e 60 d.C., as epístolas de Paulo são cartas dirigidas a diversas comunidades cristãs, nas quais ele se refere à vida, morte e ressurreição de Jesus, bem como a importância desses eventos para a fé cristã. Referências em historiadores judaicos e romanos. Várias fontes não cristãs da antiguidade mencionam Jesus, o que confirma sua existência histórica. Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I, que menciona Jesus em suas obras Antiguidades Judaicas. Em um trecho conhecido como Testimonium Flavianum,
Joséfo descreve Jesus como um homem sábio e menciona sua crucificação sob Pôncio Pilatos. Tácito, um dos maiores historiadores romanos, Tácito menciona Jesus em seus anais. Escrevendo por volta de 116 d.C., ele refere-se à crucificação de Jesus por ordem de Pôncio Pilatos, e ao crescimento do cristianismo na sequência. Plínio, o jovem, em uma carta ao imperador Trajano, Plínio menciona os cristãos como adoradores de Cristo, destacando a existência de uma comunidade que reverenciava Jesus. O Talmude, um texto central da tradição judaica rabínica, faz referência a Jesus em várias passagens. Embora esses textos sejam posteriores aos evangelhos, e muitas vezes hostis em sua caracterização de Jesus, eles confirmam sua existência e crucificação. Textos apócrifos e evangelhos apócrifos. Existem também vários textos apócrifos que mencionam Jesus. Exemplos incluem o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Pedro. Embora sua historicidade e autenticidade sejam disputadas, eles refletem a diversidade de tradições sobre Jesus nos primeiros séculos do cristianismo. Essas evidências, quando combinadas, formam uma base histórica substancial, que atesta a existência de Jesus como uma figura histórica real. A quantidade e a diversidade das evidências tornam a historicidade de Jesus amplamente aceita entre os estudiosos. A quantidade e a qualidade das evidências sobre Jesus são impressionantes, especialmente quando comparadas com outras figuras históricas. Embora seja comum encontrar ceticismo em relação à historicidade de Jesus, a verdade é que ele está muito melhor documentado do que muitos outros grandes nomes da história. Portanto, quando analisamos as evidências de maneira imparcial, podemos ver que a existência de Jesus é historicamente sólida e bem fundamentada. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Deixe nos comentários suas opiniões e dúvidas sobre o tema.